Após a revisão sobre os fundamentos da análise de diagramas ternários e pseudoternários, podemos começar então a determinar atividades de óxidos em escórias. Uma das formas mais tradicionais de fazer essa determinação é a utilização de diagramas de isoatividade semelhantes ao que é apresentado aqui. Vários diagramas que serão apresentados nos slides a seguir foram retirados dos dados termodinâmicos para metalurgistas, que nas suas páginas finais apresentam vários desses diagramas. Aqui está reproduzido o diagrama 11, que fornece os valores de atividade do FeO no sistema FeO, CaO e sílica, para temperatura de 1550 centígrados. A composição nesses diagramas foi assinalada em fração molar e o estado padrão utilizado para avaliação das atividades do FeO é o FeO líquido puro. Aqui temos no vértice superior a sílica, no vértice da esquerda o CaO, no vértice da direita o FeO. Observamos que estão marcadas aqui linhas de isoatividade do FeO e o campo onde essas atividades estão assinaladas corresponde exatamente à região de escórias líquidas, 100% líquidas a 1550. Cada uma dessas linhas representa um valor de isoatividade do FeO. Para determinarmos esta atividade, basta utilizarmos a composição global da escória, que marquemos essa composição sobre esse diagrama e determinemos então a atividade do FeO. Um outro exemplo de diagrama de isoatividades é o diagrama 29 dos dados termodinâmicos, que apresenta simultaneamente as atividades da sílica, CaO e alumina. Para o sistema CaO, sílica e alumina, temperatura de 1600 centígrados. Nesse diagrama, a composição está marcada em fração molar e os estados padrão utilizados para avaliação das atividades foram alumina, CaO e sílica, todos eles sólidos puros. A convenção, a legenda que foi utilizada é linha contínua, representa os valores de isoatividade da sílica, são essas linhas que estão assinaladas aqui, com os respectivos valores de isoatividade da sílica. As linhas traço-ponto correspondem à atividade da alumina, são essas linhas curvas que estão apresentadas aqui, com os valores de atividade. Nesse caso, o valor de atividade que está plotado é o de ALO 1,5. Para determinarmos a atividade da alumina, estes valores devem ser elevados ao quadrado. E, finalmente, as atividades do CaO, que estão representadas por essas linhas tracejadas, e os seus valores indicados nestas setas que estão apresentadas aqui. É interessante destacar que nesse diagrama a fração molar de Al2O3 é representada em termos de ALO 1,5, que tem um peso molecular equivalente à metade do Al2O3. Então, para utilizarmos esse diagrama, temos que calcular as frações molares de CaO usando o peso atômico deste composto, a mesma coisa para a sílica, e no caso da fração molar do ALO 1,5, utilizamos a metade do peso molecular da alumina. Então, o primeiro exemplo de determinação de atividades é proposto que, tendo uma escória de convertedor, LD, com a composição expressa em termos de fração molar equivalente a 0,5 de CaO, 0,22 de sílica e 0,22 de FeO, a temperatura de 1600, nós determinemos a atividade da sílica nessa escória. Recomendo que vocês pausem o vídeo e procurem selecionar dentro dos dados termodinâmicos qual seria o diagrama pertinente e que marquem o ponto correspondente à escória e determinem o valor de isoatividade conforme vai ser solucionado a seguir. Pesquisando então os dados termodinâmicos, constatamos que o diagrama mais adequado é o de número 27, que aparece na página 307 dos dados termodinâmicos. Neste caso, são fornecidos não os valores de atividade, mas os de coeficiente de atividade da sílica em relação à sílica sólida pura. A composição da escória já foi fornecida, então o próximo passo é assinalar o ponto correspondente a essa composição no diagrama 27. Aqui está reproduzido esse diagrama e assinalado nele este ponto vermelho que corresponde à composição global da escória. Vemos que este ponto vai cair exatamente sobre a linha
equivalente a um coeficiente de atividade cujo logaritmo equivale a menos 1,98. Então, podemos utilizar este valor do logaritmo do gama para que, junto com a fração molar da sílica, determinemos a sua atividade. Pelo diagrama, então, determinamos que o log do gama da sílica, que é o coeficiente de atividade da sílica equivalente a menos 1,98, logicamente o gama da sílica vai ser 10 elevado a 1 menos 1,98, que equivale a aproximadamente 0,01. Para determinarmos a atividade, usando o conceito já visto em vídeos anteriores, a atividade raoultiana da sílica pode ser determinada pelo produto de sua fração molar e o seu coeficiente de atividade raoultiano. Fração molar 0,22, coeficiente de atividade aproximadamente 0,01, determinamos a atividade da sílica nessa escória como sendo 0,0023. Temos agora um exemplo em que é solicitada a determinação da atividade da sílica, agora em uma escória contendo 38% de CaO, 28% de sílica, 4% de MgO e 30% de FeO, com os teores avaliados em massa e a temperatura de 1600. Mais uma vez, recomendo que parem o vídeo e procurem identificar o diagrama mais pertinente, marcar o ponto correspondente à composição da escória e determinem a atividade da sílica e comparem com os valores ou com as determinações que virão a seguir. O diagrama mais adequado nesse caso, dentre os que estão disponíveis nos dados termodinâmicos, é o de número 27, na página 307, que fornece também os coeficientes de atividade da sílica em relação à sílica sólida pura como padrão. Na realidade, trata-se do mesmo diagrama que foi utilizado no exemplo anterior. Como nesse diagrama a composição está assinalada em termos de fração molar, o primeiro passo é converter a análise da escória, que está especificada em termos de teores em massa, para a fração molar. Para tal, foi selecionada uma referência de 100 gramas da escória, e aí os números de mols dos 4 óxidos envolvidos podem ser determinados utilizando as suas porcentagens, que neste caso vão ser equivalentes ao seu teor em massa ou à sua massa presente na escória, e dividindo cada um deles pelo peso molecular dos respectivos óxidos. Temos então os devidos números de mols, calculamos o número de mols total e podemos então dividir o número de mols de cada espécie pelo número total de mols e determinar as diversas frações molares. CaO 0,408, MgO 0,0598, sílica 0,28 e FeO 0,25. Esse diagrama ele permite, apesar de ter o aspecto de um diagrama ternário, ele permite que um dos vértices seja considerado como a soma de CaO e MgO. E neste caso, então, foram somadas essas duas frações molares para que possamos, então, assinalar o ponto correspondente à composição da escória no diagrama. Notem aqui que este vértice pode ter a possibilidade de acrescentarmos CaO e MgO. Então, aqui temos a fração molar desses óxidos. No topo do diagrama temos a fração acílica pura. No vértice esquerdo, a fração molar do FeO. Aqui, no caso, o vértice do FeO. Então, assinalando a composição da escória, conforme as frações molares que foram determinadas anteriormente, o ponto identificado é esse que está aqui, exatamente onde se localiza o apontador laser. Então, delimitando aqui, nós vemos que a coeficiente de atividade da sílica vai se encontrar entre os valores de menos 0,98 e menos 0,48. Para determinarmos um valor mais correto, vamos ampliar essa região e proceder a uma interpolação linear entre essas duas linhas. Vendo então em mais detalhe o diagrama anterior, o ponto A representa a composição da escória e os pontos B e C representam os pontos sobre as superfícies ou sobre as linhas onde a coeficiente de atividade raoultiana da sílica é equivalente a menos 0,48 e menos 0,98. Para proceder a essa interpolação, o que fazemos é assumir uma variação linear ao longo dessa linha verde, medir os comprimentos desses segmentos e fazer uma interpolação considerando esses comprimentos. Então, podemos dizer que a variação de log de gama da sílica do ponto B até o ponto C
corresponde à distância medida pelo segmento BC, e a variação do ponto B até o ponto A, para o qual nós desejamos determinar o coeficiente de atividade, equivale ao comprimento do segmento BA. Então, o primeiro comprimento foi medido, ponto BC, segmento BC equivale a aproximadamente 23 milímetros, e o segmento BA proporcional a 13 milímetros. Procedendo então à interpolação linear, nós conseguimos determinar o log do coeficiente de atividade correspondente ao ponto A, que é o ponto da composição da escória. O valor obtido é um log de gama da sílica equivalente a menos 0,697. Fazendo o exponencial de base 10 desse número, determinamos o gama da sílica igual a 0,2 e, finalmente, a sua atividade, produto da fração molar vezes o gama da sílica, 0,28 fração molar da sílica, coeficiente de atividade raoultiano 0,2, atividade raoultiana da sílica nessa escória, nessa temperatura, equivalente a 0,056. Neste exemplo, é solicitada a determinação da atividade do óxido de cálcio, CaO, em uma escória que apresenta a composição especificada abaixo em termos dos teores em massa, com 35% de CaO, 26% de sílica, 3% de MgO, 32% de FeO e 2% de óxido de fósforo e de óxido de manganês. Temperatura de 1.600 centígrados. Novamente, esse processo envolverá a utilização de diagramas de isoatividade que vamos buscar nos dados termodinâmicos para metalurgistas. Ao consultar os dados termodinâmicos, constatamos que nenhum dos diagramas disponíveis se ajustam perfeitamente à composição da escória que foi apresentada. O que vai melhor atender às necessidades é o diagrama de número 31, que aparece na página 314. Esse diagrama não contempla os óxidos de fósforo, P2O5 e de manganês, MnO. Neste caso, teremos que introduzir uma correção na análise da escória para que, excluindo esses dois óxidos, a análise ainda a somatória dos teores ainda atinja o valor de 100%, ou, representando as concentrações em frações molares, elas devem somar 1. Isto é um pré-requisito para que possamos marcar adequadamente o ponto correspondente à composição da escória no diagrama de isoatividades. Uma das formas de ajustar a composição da escória de modo a que os teores dos constituintes que apareçam no diagrama de fase totalizem 100% é aplicar a correção apresentada aqui. Neste caso, pegamos os teores da escória conforme foi fornecida a análise, multiplicamos esse valor por 100 e dividimos por 100 menos os teores de P2O5 e de MnO, que neste caso o denominador vai ser 96. Isso significa que passaremos a ajustar o 96 para 100%. Então, o novo teor de CaO passa a ser 36,46, o de sílica 27,08, o de MgO 3,13 e o de FeO 33,33. Nesse caso, a soma desses quatro teores irá fechar em 100%, como é a exigência para a marcação do ponto no diagrama de isoatividade. Como no diagrama da página 314, a composição da escória deve ser fornecida em frações molares, devemos então proceder à transformação dos teores em massa para a fração molar, utilizando a definição de fração molar, que consiste em calcular os números de mols de cada componente e dividir pelo número de mols total. Nesse caso, foi adotada uma referência de 100 gramas, e aqui temos exatamente as frações molares calculadas em função dos números de mols individual de cada um dos constituintes da escória. Fração molar do CaO, aproximadamente 0,4, sílica 0,27, a de MgO 0,047 e a de FeO aproximadamente 0,28. Neste diagrama, um dos vértices é a soma das frações molares de CaO e MgO. Então, somando essas duas frações molares, obtemos um valor de aproximadamente 0,44. Com estes números, podemos ir até o diagrama e assinalar a posição correspondente à sua composição para a determinação da atividade do CaO. Temos aqui uma reprodução do diagrama que consta dos dados termodinâmicos
e está marcada aqui no ponto A composição da escória que foi determinada nos slides anteriores. Vemos mais uma vez que será necessário proceder a uma interpolação, uma vez que este ponto se encontra entre duas curvas de isoatividade, na realidade de isocoeficiente de atividade, uma delas correspondente a menos 1,12 e a outra menos 1,52, correspondendo aos valores de log do coeficiente de atividade do CaO. Então, a interpolação deve ser desenvolvida entre essas duas linhas que envolvem o ponto que representa a composição da escória. Procedendo a uma interpolação linear, o valor de log de gama de CaO determinado é de aproximadamente menos 1,16. Fazendo o exponencial de base 10 deste valor, encontramos o gama do CaO, equivalente a 0,069, e a atividade do CaO, o produto da fração molar vezes o seu coeficiente de atividade, equivalente a 0,027. Recomendamos que quem estiver acompanhando o vídeo faça essa interpolação e verifique a validade do valor determinado aqui. A título de exemplo, apresentaremos mais alguns diagramas de isoatividade, alguns deles disponíveis nos dados termodinâmicos e outros retirados de outras fontes da literatura. Esse diagrama reproduzido aqui é o que aparece nos dados termodinâmicos como sendo o diagrama 28, onde temos a atividade da sílica num sistema CaO, alumina e sílica a uma temperatura de 1500 centígrados. Nesse diagrama, as composições devem ser assinaladas empregando fração molar como unidade e o estado padrão utilizado é a SiO2 sólido puro. Temos então as regiões de escória líquida 1500. Nós já havíamos marcado em diagramas de fase anteriormente essa região de escórias líquidas a 1500 e vemos aqui as diferentes curvas de isoatividade. É interessante observar que à medida que vamos nos aproximando do vértice da sílica, a tendência é que suas atividades gradativamente se elevem. Eventualmente chegaremos a um ponto onde ocorrerá a saturação da escória em sílica. Neste ponto ocorrerá precipitações de cristais de sílica sólida pura e a partir deste ponto a atividade da sílica passa a ser unitária em relação à sílica sólida pura como padrão. Este diagrama já foi extraído de um outro livro que é uma referência extremamente relevante no caso de propriedades das escórias, editado lá na Alemanha. O nome deste livro é Atlas de Escória ou Slag Atlas. Nesse diagrama temos nos vértices CaO, FaO e sílica e estão plotadas aqui as atividades de CaO nesse sistema para uma temperatura de 1550 graus. Neste caso, os valores também plotados aqui correspondem às frações molares dos diversos componentes na escória. Mais uma vez, essas linhas aqui representam as linhas de isoatividade do CaO, que novamente tendem a crescer à medida que vamos gradativamente nos aproximando do vértice do CaO. É interessante observar que, mais uma vez, as isoatividades são fornecidas no campo de escória 100% líquida, que é delimitado por essas linhas tracejadas. Uma outra forma que costumamos encontrar valores de coeficientes de atividade ou atividades para componentes em escória são correlações como essas que estão apresentadas aqui. Esta correlação foi retirada de um artigo publicado na Metallurgical Transactions B, onde os autores estavam estudando o comportamento dos óxidos em escórias características de processos de fabricação de aço inoxidável. Neste caso, eles forneceram uma correlação baseada em dados experimentais, onde temos o log do coeficiente de atividade do FaO em função da temperatura e das frações molares dos diferentes óxidos que fazem parte da escória. Mesma coisa, uma correlação para avaliação do logaritmo do coeficiente de atividade da cromita, Cr2O3, também em função das frações molares dos diversos componentes na escória. Neste slide, temos um diagrama de fase para um sistema composto de MnO, Al2O3 e sílica, que é um sistema bastante relevante quando vamos estudar a formação de inclusões durante o processo de desoxidação dos aços. Esse diagrama foi extraído do livro Fundamentals of Steelmaking,
com o autor Turk Dougan e foi publicado em 1996. Esse diagrama é um diagrama de fases. Aqui foram identificadas algumas linhas características. Essa linha aqui corresponde à linha onde temos a mesma proporção de MnO e sílica na escória. E foram traçadas duas linhas aqui para teores de Al2O3 diferentes. No próximo slide veremos curvas representativas das atividades desses óxidos nesse sistema. Então, nesse diagrama, nós temos na ordenada as atividades de Al2O3 e de sílica, em linha tracejada as atividades da sílica, linhas contínuas a atividade da alumina, expressas em função do teor em massa da alumina na inclusão ou na escória, e em todos esses casos foram considerados a relação de MnO sobre sílica igual a 1, que corresponde exatamente à linha vermelha que foi mostrada no diagrama anterior. Aqui nós temos as curvas de atividade. É interessante observar que elas vão até um determinado ponto. Esses pontos podem ser facilmente identificados no diagrama anterior, representando os limites de solubilidade dos diversos compostos na inclusão que está sendo formada.